Gravar? Coloquei já. É, sabe botar para ficar aberto? Como é? Botar uma live aberta? Botar aberto? Link. Oi? O link. Agora tá muito eco aí. É no computador, lá. Hã? É no computador, que tá assim. Seu computador vai ser aqui também. Pronto. Tu sabe colocar para ficar. Não, sei não. Eu não sei gravei lá. Mas tu sabe aceitar o pessoal pra entrar. Sabe aceitar o pessoal para entrar. Não vai aparecer a pessoa pedindo para participar, né? É só clicar. É, isso. Uhum. Pronto. Vou enviar aqui. Aí é bom tu ficar assim, sai do celular, deixa só. Porque tá ruim, tá dando muito eco, alguma coisa tá acontecendo. No microfone ligado. Tá me ouvindo agora?
Alô, alô, alô. Bom dia a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Acho que a câmera está muito próxima, né? Qualquer coisa eu vou um pouquinho mais para trás, não tem problema. Eu fico assim nessa posição, tranquilo. Vamos lá. Bom dia, Elias, bom dia, Érica, bom dia, Gilvan, Zizi. Bom dia a todos, né? Vamos lá, vamos iniciar a nossa aulinha de hoje, vamos iniciar a nossa aula inaugural. Primeiramente, deixa eu só organizar aqui algumas coisas, certo? E nós já iniciamos. Antes de tudo, vocês estão conseguindo me ouvir tranquilamente? Vocês estão conseguindo visualizar minha tela, o material, a câmera, tudo tranquilo? Massa, perfeito. Meus amores, primeiramente, né, vamos iniciar logo de cara. Muito prazer, meu nome é Davi Elisiário, sou professor de Biologia e ficarei acompanhando vocês agora nessa parte específica para o nosso projeto PND, certo? Galerinha, antes de eu iniciar de verdade, eu gostaria de falar 3 coisas sobre a minha pessoa, tá certo? Eu sempre inicio as minhas aulas comentando sobre isso e acaba sendo importante também falar com vocês. Primeiro de tudo, eu falo muito rápido. Sim, sou o tipo de professor que fala muito rápido, eu sou bastante acelerado e, às vezes, vocês vão perceber que se minha aula não dá para assistir no 2.0. Você assistir minha aula no 2.0 é a mesma coisa do 4.0, tá ligado? Então, vai ser um pouquinho complicado para você conseguir compreender, mas não se preocupe. Mesmo falando muito rápido, certo? Você tem a opção aí de levantar a mão no Meet, você pode me perguntar, fique à vontade, eu estou à disposição de vocês para ajudar vocês nessa caminhada, certo? Vocês já sabem disso. Segundo, eu falo e escrevo ao mesmo tempo. Se fosse uma aula no quadro, vocês iriam acompanhar eu falando e escrevendo cada uma das informações que eu vou pontuando, certo? E aqui também vai acontecer isso, até porque a mesa digitalizadora, tudo me facilita a fazer isso, só que falar e escrever acaba que em algum momento vocês podem ter alguma dúvida. Não se preocupem, estou à disposição, mais uma vez, você pode perguntar, fique à vontade. Eu estou só olhando para lá porque, para mim, vocês estão aqui na segunda tela. Certo? Aqui é a apresentação, aí aqui é a câmera, certo? Mas depois eu reorganizo para ficar melhor. Aí eu acabo olhando para lá para ver se alguém comentou alguma coisa e tal. Então, terceira e última coisa, como eu falo e escrevo ao mesmo tempo, minha letra é bonita? Não, é o toque da 4ª trombeta do Apocalipse, é horrível, certo? Mas tudo bem, a gente tenta manejar isso, a gente tenta melhorar isso ao longo do tempo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, vocês já sabem o nosso objetivo, já sabem o que é que nós queremos, já estamos à beira das inscrições abertas para o nosso querido concurso PND. Mais uma vez, vocês estão visualizando aí qual é a nossa banca, INEP, certo? Banca semelhante a ENAD, banca semelhante a ENEM, mas com um conceito um pouco especial, prova voltada a indivíduos formados no ensino superior. E aqui a gente tem um ponto muito importante. ENAD INEP é a banca, certo? Ela vai elaborar as questões, ela vai elaborar toda a preparação. FGV é a distribuidora das provas. É quem vai fazer a organização de provas, quem vai fazer a distribuição e todas essas características. Temos uma questão, por ser uma prova muito nova, Davi, eu não sei o que é que eu vou ver, eu não sei o que é que eu vou estudar. Calma. Vamos com calma, vamos devagar. É uma prova nova, tanto é nova para alunos quanto é nova para professores, mas nós já temos um parâmetro do que estudar e do que analisar, certo? Prova já é dia 26 de outubro, temos tempo suficiente para termos uma preparação maravilhosa na parte das nossas específicas. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo em diante. Só passar para cá, pronto. Como vocês já sabem, aqui no IB Concursos nós temos 2 turmas, aonde cada uma das turmas é focada em uma frente distinta. Como assim? Existe a parte geral, certo? Parte geral vai falar principalmente da formação geral docente. Por favor, poderiam
Oi, oi. E foi? Passou foi dia aí. Dia de Por abril. favor, A Maria Tereza mandou pode fechar o microfone. Obrigado. Pronto. Quem for querer falar, por favor, se puder usar o símbolozinho de levantar a mão, agradeço bastante, que é só para não cortar a linha de raciocínio, tudo bem? Então, temos a nossa parte geral. A nossa parte geral fala da formação geral docente e a minha parte, que eu fico referente à parte específica, tá certo? Aonde, na parte geral, vocês vão ter filosofia da educação, todas as estruturas de formação geral docente, como eu já tinha comentado antes, e a parte específica é a parte de formação de vocês. Ou seja, no nosso caso, biologia, ciências, tá certo? Então, essa é a parte do nosso foco. Já já eu vou comentar o que é que eu vou trabalhar com vocês, o que é que eu vou focar com vocês. Detalhe, sim, eu já trouxe o medo de todo mundo. Sim, a nossa aula de hoje é para resolver pelo menos 10 questões que visem o nosso tema. E eu já trouxe o medo de todo mundo. O quê? Questões sobre educação. Já trouxe o medo de todo mundo. Bioética, biotecnologia. Todo mundo, ai meu Deus, eu não sei como é que isso pode cair numa prova. É isso que a gente vai trabalhar. É isso que nós vamos analisar hoje, a metodologia que será traçada ao longo de todo o nosso curso. Tudo bem? Tranquilo? Massa. Então, a nossa parte específica, certo? No conteúdo específico, no componente específico, você terá que resolver 50 questões de múltipla escolha, envolvendo tanto situações, problemas, quanto estudos de caso, para cada área de avaliação. Aqui a gente tem uma questão. As situações, problemas, podem ser tanto contextualizadas quanto direcionadas. Já já eu vou dar uma demonstração de como isso pode acontecer, tá certo? E essas situações, problemas, vão estar correlacionadas com a vivência do professor. Muito provavelmente a vivência do professor em sala de aula ou no curso ao qual ele é formado e todas essas outras características, tá bom? Então, tomem muito cuidado, certo? Essas 50 questões não são de assustar. Não são uma coisa do outro mundo. É uma prova que nós temos um nível um pouco mais elevado do que a comum, que vocês já conhecem, mas não são coisas de outro mundo. Nós temos uma formação aqui maravilhosa para você estar perfeitamente bem preparado. Tudo bem? Então, aqui, ó, esse é o nosso conteúdo. Todos os pontos serão abordados em videoaulas. Vocês terão acesso à minha pessoa não diretamente, mas pelo WhatsApp para tirar dúvidas. Vocês terão acesso a todas as minhas anotações, tal qual meus slides, material teórico que eu possa vir a mandar para vocês, tá certo? E tudo isso para você estar preparado. Ao final, nós teremos a nossa revisão final. Detalhe, se você quiser aderir à específica e à parte geral, você pode. Você tem um telefone já que eu vou mostrar para contato, já está aí o WhatsApp também do IB Concursos, e nós temos o combo lá, parte geral, parte específica, tá certo? Isso é muito importante. É bem interessante que você tenha a amplitude dos dois para conseguir trabalhar melhor, certo? Aqui, nós temos pontos bem tranquilos de serem trabalhados, como, por exemplo, bioquímica. Davi, faz muito tempo que eu não vejo bioquímica de verdade. Vamos revisar os pontos fundamentais, as análises práticas da bioquímica. Biofísica, então, o bater das asas de uma borboleta. Meu Deus, eu preciso... Calma, vamos lá, débito cardíaco e tudo mais. São características da biofísica, mas nós vamos analisar, tudo bem? Aqui, temos partes que são partes novas de serem cobradas em provas, como a bioética, a legislação de políticas públicas e educacionais no ensino de ciência e biologia. Tudo isso falaremos ao passar das nossas aulas. Mas são pontos que, sim, você deve focar bastante. Por quê? Porque talvez seja a sua dificuldade. Como é que eu sei? Eu convivo com outros professores de biologia. Eu sei que essa parte sempre é aquela que é muito teórica, e que a pessoa precisa ter um contato maior. Então, eu tenho noção disso aí com vocês, certo? Bom, nosso curso inclui videoaulas, você pode enviar dúvidas, tem um caderno de questões que será disponibilizado para vocês, tá certo? O grupo oficial do WhatsApp e um material perfeitamente atualizado em PDF exclusivo para vocês, tá certo? Fora isso, temos também a formação geral docente, como vocês poderão ver depois, tá bom? Tranquilo, então, além disso, nós temos os simulados, a nossa revisão final e você tem acesso a 1 ano à plataforma de biologia. Então, se você quiser estar se preparando para o PND do próximo ano também,
que pode sair e você já quer logo ter um manejo melhor desse conteúdo, vai se preparando, meu patrão. Tá vendo? Meu objetivo não é o desse ano, é o do próximo. Eu quero ver como é que vai ser essa prova para me preparar para o próximo. Aí, ó, 1 ano de acesso à plataforma. É mais do que isso? Perfeito, maravilhoso. Detalhe, não são todos os cursos que oferecem 1 ano, viu? Já vejo concursos aí que oferecem até no máximo 10 dias após a prova. 10 dias após a prova, você perde seu acesso. Aqui, ó, 1 ano de acesso direto. Tome bem atenção nesse ponto que eu citei. E aqui temos a nossa central de vendas, tá certo? Você pode falar no WhatsApp com esses 2 números, você vai ter acesso ao nosso curso completamente, tá bom? Então, assim nós poderemos falar. Tá aí o QR Code para vocês, caso queiram, tá bom? E assim a gente pode começar a nossa parte geral. Amores, a gente tem já alguns municípios que aderiram à nossa prova geral docente, certo? Então, a prova nacional docente. E esses municípios provavelmente já terão as suas próximas seleções voltadas ao uso da prova nacional docente, o que é muito importante para nós, certo? E assim, aqui nós já temos um histórico muito grande de aprovados no IB Concurso, tá certo? Principalmente nas nossas provas voltadas a município, provas voltadas ao estado, e agora vamos ter também voltado ao nosso PND, tá bom? Então, temos aqui uma gama muito grande de aprovados e o curso físico, certo? Temos o curso físico também para quem quiser visitar no futuro, né? Conhecer o curso físico, também temos essa parte, não só a parte do online. A parte do online é um complemento a mais do nosso curso físico, tudo bem? Então aqui, mais alguns aprovados. E assim nós temos o nosso histórico, certo? De aprovações do IB Concurso. Tudo bem? Agora eu acho que podemos começar, verdade, né? Só molhar um pouquinho a garganta, beba água, certo? Beba água aí também, faça essa daí por você também. É melhor uma pedra no seu caminho do que 2 no seu rim, né? Vamos lá. Uma questão bem básica. Bem básica. Davi, mas por que tu tá falando que é bem básica? Calma, vamos lá. Essa questão em si, ela trabalha 2 conceitos bem simples, certo? 2 conceitos bem práticos e ela é bem direta. Aonde nessa questão eu tenho teoria da evolução e tenho filosofia das ciências. Meu Deus, filosofia das ciências. Há quanto tempo eu não vejo filosofia das ciências? Pois é, vamos ver agora. Se me mostrarem o único ser vivo que não tem ancestral, minha teoria poderá ser enterrada. Charles Darwin. Aqui, eu já consigo remeter uma coisinha com vocês para falarmos sobre evolução, certo? Ah, Davi, por que é que tu colocou evolução como a primeira questão? Não sei, talvez porque meu TCC e toda a minha formação geral tenha sido voltada para a evolução. Falando de Charles Darwin, nós temos alguns critérios a serem comentados sobre a pesquisa dele. Temos 3 grandes ideias propostas por esse cara. 3 grandes ideias propostas pelo titio Darwin. Tu lembra qual é? A primeira grande ideia é uma ideia conhecida como evolução, certo? Só que a evolução, ela não ocorre, não tem como ela acontecer, não existe possibilidade de que ela ocorra sem a presença de uma outra coisa chamada de seleção natural. Mas nessa questão, ela não está falando para nós nem de evolução, nem de seleção natural. Está falando da terceira grande ideia de Darwin. Detalhe, a ideia que mais deu problema na época da publicação dos grandes livros de Darwin. No caso dos 3 grandes livros de Darwin, tá certo? Aonde essa ideia é a ideia de ancestralidade comum. Certo? O que seria essa ideia de ancestralidade comum? Fala que todos os seres vivos na face da Terra possuem um ancestral comum, seja ele recente ou muito mais antigo, certo? Nós conseguimos analisar que a ancestralidade comum é o ponto fundamental. E todos esses 3 pontos que eu citei aqui vão permear todas as grandes ideias de Darwin. Davi, mas eu quero falar sobre a ideia de, sei lá, seleção sexual. Seleção sexual só vai ocorrer permeando todas essas 3 grandes ideias, tá bom? Então, a partir de agora, nós temos alguns pontos ao qual nós precisamos focar. E o ponto fundamental é a ancestralidade comum. Tudo bem? Então, ó, sobre essa frase, afirmou-se que, primeiro, contrapõe-se ao criacionismo religioso. Vamos lá. Estamos num ponto em que falamos da teoria de Darwin, e essa teoria proposta majoritariamente e aceita pela sociedade majoritariamente no século XVIII, tá certo? Sendo assim, século XVIII, nós temos uma questão.
Quem mandava na sociedade era a igreja, e nós tínhamos 2 pontos aqui, porque no século XVIII chegou uma profundidade muito maior de conhecimentos. Porém, a gente tinha a ideia de fixismo, que era já aderida à ideia de criacionismo. Vamos lá, tu lembra o que é a ideia de fixismo? Lembra? É a ideia de que todas as espécies permanecem fixas e imutáveis, sem possuir grandes alterações ao longo do curso da sua história, certo? E o criacionismo diz que um ser transcendental, metafísico, seja lá qual for, criou os seres vivos. E por isso eles seriam fixos e imutáveis. Davi, eu achava que o criacionismo já era fixista. Não. Passou a ser fixista depois do século XVIII. Foi quando nós tivemos a adesão dessas 2 grandes propostas. Beleza? Então, a ideia de Darwin contrapõe ao criacionismo religioso. Por quê? Porque o criacionismo, nesse momento, era um criacionismo que estava aderido a quem? Ao fixismo, que era outra grande proposta que se uniu a ele, certo? Então, aqui, o primeiro ponto, a nossa primeira proposição, tá certa. Tá maravilhoso. Essa frase contrapõe, sim, o criacionismo religioso. Ah, eu achei que era a evolução que contrapunha a ideia do criacionismo religioso. Tu acredita que a evolução não foi um problema para a igreja da época? A ancestralidade comum, sim. A evolução, não. Certo? Mas olha aqui. Contrapõe-se ao essencialismo de Platão. E agora? Meu Deus, contrapõe-se ao essencialismo de Platão. Primeiro, tu lembra o que é esse essencialismo de Platão? Tu lembra o que seria esse essencialismo? É porque eu fico olhando para cá para ver se não tem nenhuma mensagem, para ver se não chega alguma coisa, certo? Só um minuto. Então, nesse ponto aqui, o essencialismo de Platão é aquela ideia de que todos os seres vivos, todas as coisas, eu não posso nem falar sobre seres vivos em si, eles possuem uma natureza intrínseca que é formada por sua essência, tá bom? Isso vai determinar o que eles são, como eles se comportam, aquilo que eles têm como atividade no geral. Então, essa essência seria o que rege o ser vivo, tá certo? Detalhe, eita, quase que não sai. Para Platão, o essencialismo, ele tem... Opa, acabei passando sem querer. O essencialismo, ele tem um foco bem incrível. As coisas são perfeitas e o quê? Imutáveis. Olha o detalhe. As espécies são perfeitas e imutáveis. Platão é a proposição primária que deu ideia ao que no futuro nós chamamos de fixismo. Tá certo? Sim, a ideia de Platão é a primária que fez o fixismo ganhar grande força ao longo do tempo. Tá certo? Detalhe, para a proposta de Platão, as coisas sensíveis e imperfeitas ficam no plano em que percebemos no mundo. Já essa essência imutável fica em outro reino, em um reino à parte, tá certo? Então, é um reino separado do que nós conhecemos. O essencialismo de Platão foca muito mais nisso. Detalhe, lembre-se que você, durante a sua formação, provavelmente teve uma cadeira de filosofia das ciências. E o essencialismo, ele tinha que estar correlacionado ao fixismo. Às vezes a gente não faz essa correlação, mas o essencialismo é o ponto que liga, que dá origem, dá a formação do fixismo como nós conhecemos. Tudo bem? Então, aí, ó, segundo ao qual todas as espécies têm uma essência fixa e eterna, isso é verdade. E sim, esse ponto ao qual Darwin está falando, que é a ancestralidade comum, se contrapõe também ao essencialismo de Platão. Tudo bem? Galera, se eu estiver indo muito rápido, se eu estiver muito acelerado, vocês podem falar, tá bom? É porque eu gosto de esmiuçar cada um dos tópicos. Aí, às vezes, acabo falando muito acelerado no meu contexto, minha fala geral, certo? Vamos lá. Terceira. Sugere uma possibilidade que, se comprovada, poderia refutar a hipótese evolutiva darwiniana. Perfeito. Isso é verdade, certo? Nesse ponto, nós não tínhamos o padrão de teoria da evolução. A teoria... Depois vamos falar sobre fundamentos, tanto do letramento científico, quanto da pesquisa científica, quanto metodologia e tudo mais. A teoria, ela é semelhante, pode ser comparada a um fato científico. Ou seja, toda teoria é uma verdade. Lembre-se que na ciência nós temos um critério chamado falseabilidade. Tudo é certo até que se prove o
contrário. A falseabilidade é essa nossa característica de podermos performar alguns conteúdos teóricos e negá-los, tá certo? Nós podemos atualizar esses conteúdos teóricos ao longo do tempo. E detalhe, quando eu falo de uma teoria, ela já é um fato científico. Ela pode até ser modificada, refutada já é um pouco mais difícil. Quem é refutado de verdade é a hipótese. Por quê? Davi, se eu quiser substituir a palavra hipótese por outra coisa, eu posso? Pode sim. Pode substituir a palavra hipótese por uma suposição. É aquilo que você está supondo. Você já tem evidências? Você já tem comprovação? Não. Você tem que passar pelo critério dos testes. Você tem que passar pela falseabilidade, certo? Se ela não for negada, aí ela chega ao padrão de teoria. Então, sim, nosso terceiro item está maravilhoso. Olha o quarto item aí. Sugere, ou propõe, que as espécies atuais evoluíram a partir de modificações de espécies ancestrais não aparentadas entre si. Vamos lá. Não aparentadas? Se são ancestrais, como é que não serão aparentadas? Como é que os ancestrais não são aparentados? Vamos lá, você tem ancestrais na sua família, você tem seus avós, você tem seus bisavós, tataravós, como é que você não é aparentado deles? Tá certo? Nós temos uma linhagem evolutiva que segue um padrão hierárquico, tal qual uma linhagem familiar, digamos assim. E essa linhagem, ela tem que ser aparentada entre si, tá certo? Ela deve, obrigatoriamente, ser aparentada entre si. Cuidado com isso, cuidado com esses termos, porque são termos muito importantes, são termos pontuais que nós precisamos conhecer. Tudo bem? Aí, ó, vamos lá. 5. Nega a existência de espécies extintas que não deixaram descendentes. Galera, Darwin negava, certo? Darwin odiava esse termo aqui. Existência de espécies extintas. Ele falava que espécies não poderiam ser extintas, elas se modificavam ao longo do tempo, mas extinguir, nunca. Isso nunca aconteceria. E hoje a gente sabe que isso é verdade. Pode, sim, ser extintos alguns grupos de espécies, mas não são todos que passam por esse processo, tá certo? Então, essa proposta de Darwin não nega a existência de espécies distintas. Darwin negava. A proposta não nega, não, certo? Então, como itens corretos, nós temos o item 1, 2 e 3. Sendo assim, item D. Para nós, o item D é o item corretíssimo. Maravilhoso, perfeito. Pronto. Todas as nossas aulas serão basicamente com o nosso conteúdo teórico e, ao final das nossas aulas, questões. Para quê? Para que você esteja bem preparado no conteúdo ao qual nós estamos falando. Aqui, filosofia das ciências, junto com teoria da evolução, com pontos fundamentais, tá certo? De novo, filosofia das ciências. Davi, mais uma vez filosofia das ciências, porque é um tópico muito importante. Só que aqui é misturado com outra coisa. Vamos lá. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, e impulsionado pelo... Opa! Olha o ponto aqui fundamental. Iluminismo. Iluminismo, perfeito. Não surgiu de um prazer de poder. O absolutismo surge de um prazer de poder, certo? Ou de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida física e culturalmente. Olha que coisa boa. Libertar o homem e enriquecer sua vida. A partir de quem? A partir da nossa maravilhosa ciência. O iluminismo, ele tinha como foco utilizar a ciência para trazer a luz que vai modificar a vida dos seres a qual a conhecem, certo? O iluminismo sempre teve esse foco, é trazer a ciência como um foco principal para quê? Discutir sobre a natureza, para falar sobre contextos, tanto processos filosóficos, quanto processos científicos, quanto processos teóricos, que vão permear e vão, digamos assim, dizer para onde nós precisamos ir com a sociedade em si, tá certo? Então, sempre que a gente fala sobre iluminismo, nós temos a ciência como o âmbito principal, o foco principal, tá bom? Vamos lá.
Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em, aqui, a investigação científica, certo? A gente quer falar agora sobre a investigação científica. O que é que a investigação científica tem como modelo? Davi, eu posso dizer que a investigação científica é semelhante ao método científico? Pode sim. Porque a forma como nós, pessoas que vivem através da ciência, que passam pelo conhecimento científico, precisamos conhecer, e detalhe, ensinar sobre ciência, tá bom? E tem A, expor a essência da verdade e resolver definitivamente disputas teóricas ainda existentes. Vamos lá. O iluminismo, ele não quer dizer, tá certo, que a ciência é sempre a única verdade. Ele quer dizer que ela tem que ser o eixo principal para encontrarmos a verdade, certo? Nós vamos encontrar a verdade, mas para encontrarmos a verdade, precisamos utilizar a ciência e os seus meios para chegarmos até lá. O iluminismo ele tem como foco isso, tá certo? É os estudos, as características gerais do conhecimento que vão nos levar até a verdade. Essa verdade é o que nos libertará de quê? Da ignorância. Essa verdade é que vai chegar e enriquecer nossa vida física e culturalmente. Certo? Aqui, ó, a gente falou. E também, explicar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar discursos éticos e religiosos. Cara, nunca foi proposta do iluminismo eliminar discursos éticos e religiosos. Era uma proposta que debata-se mais sobre discursos religiosos. Para quê? Para que chegue-se a um consenso com base no conhecimento científico. Tanto que, por muito tempo, acharam que os iluministas eram os inimigos da igreja. Mas calma, não é assim, não é por esses meios. É porque o uso da ciência para chegar até a verdade, para chegar até o conhecimento que nós temos como objetivo, certo? Ele acaba batendo de frente com alguns preceitos. E isso acabou gerando uma interpretação um pouco errada. Tudo bem? Então, vamos lá. Item C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Opa! Esse item aqui tá legal. Ser a expressão da razão e não da emoção. Não temos o interesse de expressar nossa emoção com base no iluminismo. Nosso interesse não é esse. Nosso interesse é qual? É expressar a razão, é expressar o conhecimento para chegarmos até a nossa verdade. Tudo bem? Servir de modelo para outras áreas, tá certo? Que não sejam do conhecimento científico, talvez, certo? Para almejarem o progresso. Tá bonito, tá lindo. D. Oferecer uma última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. Não, a filosofia é parte fundamental do iluminismo. Nós queremos trazer o conhecimento filosófico para melhorar a nossa ciência atual, certo? Era parte fundamental do iluminismo, tá certo? Item E. Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites, não. Os debates acadêmicos, eles devem ser ilimitados. A questão é, o conhecimento que eles devem nos trazer, ele tem que ser um conhecimento utilizável, tá certo? Isso é o ponto fundamental. Então aqui, item C. Meus amores, tudo bem até aqui? Resolvemos duas questões tranquilo e calmo, certo? Já resolvemos bem tranquilo, questões simples, precisa ter uma leitura mais aguçada, precisa ter uma leitura um pouquinho mais, um gostinho um pouquinho diferente, tá certo? Para nós conseguirmos trabalhar bem. Vamos lá, questão 3. Olha que coisa boa, coisa linda, em relação ao componente ciências e a área da ciência da natureza, analise as assertivas abaixo. Assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Vamos lá. Esse eu não acredito que seja um modelo que vá cair na sua prova. V ou F? Não. Não acredito. Mas é que o conhecimento dessa questão é muito importante para nós. Por quê? O componente ciências na área das ciências da natureza e a área das ciências da natureza, como parte da Base Nacional Comum Curricular, é um dos componentes que assegura, certo, que o indivíduo alvo do conhecimento, como assim? Alvo do conhecimento. Ave Maria, coisa feia de se falar. O aluno, certo?
O aluno, ele quem vai produzir o seu conhecimento, ele quem vai, graças às suas vivências, chegar até essa compreensão, tá bom? Cuidado com isso. Os componentes da Base Nacional Comum Curricular, como ciências e ciências da natureza, têm como interesse analisar qual parte da ciência será estudada pelo aluno lá no início, até o final da sua trajetória escolar, fundamental e médio, tá certo? Vamos lá. Primeiro item. Durante o ensino fundamental, a área das ciências da natureza deve desenvolver no estudante... Peraí, vamos lá. Deve desenvolver no estudante a capacidade de compreender, interpretar e transformar o mundo natural e tecnológico. Mas não... Peraí, cara, vai estar frescando com a minha cara. Aí é brincadeira comigo. Como é que um indivíduo vai compreender, interpretar e transformar o mundo natural sem interferir na sociedade? Galera, nós precisamos ter um conhecimento da área das ciências, da natureza, das ciências no geral, porque nós precisamos transformar também o social, interpretar e conhecer também o social, tá certo? E outra coisa, a gente não tem que desenvolver no estudante, não. Ele tem que desenvolver essa capacidade. Temos que dar meios que sejam plausíveis para que ele desenvolva essa capacidade de quê? De compreender, interpretar e transformar o mundo natural e tecnológico, tá certo? E o social também. A ciência, ela precisa ser aplicada ao social, certo? Segundo item. Esse item aqui tá falso. Horrível, horrível, horrível. Segundo item. Precisa ser assegurado ao estudante o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos, sendo esse processo de desenvolvimento denominado letramento científico. Galera, isso aqui é maravilhoso. Diversidade de conhecimentos científicos produzidos. Primeiro de tudo, você faz ciência para quem? Para quem que você faz ciência? Porque se você faz a ciência para você mesmo compreender, ela não serve de nada, porque só você vai compreender. Temos que transformar essa ciência em algo palpável para outros indivíduos que talvez estejam fora do conhecimento científico. Como assim? Se você for tentar explicar a ciência para uma pessoa mais leiga, você tem que ter essa capacidade. A didática permite que nós façamos isso. Para quê? Para induzir o que nós chamamos de letramento científico. O processo de desenvolvimento do letramento científico, ele tem uma necessidade muito maior, digamos assim, de, como é que eu posso dizer, de ser modificado, talvez? Não, de ser facilitado para o acesso às pessoas. As pessoas devem ter acesso a esse conhecimento científico, tá certo? Isso é muito importante. Pessoas no geral, o aluno é um desses indivíduos que é o alvo fundamental dessa facilitação, tá bom? Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações. Produzir conhecimentos e resolver problemas das ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. É uma das competências específicas para o ensino fundamental. Perfeito, 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 maravilhoso, certo? Sim, nós temos que utilizar diferentes linguagens para transformarmos o conhecimento científico em algo palpável para o meu aluno, tá certo? Isso é muito importante para nós. Isso é um ponto muito fundamental. Então, nós já sabemos que o nosso item correto aqui é o item A. Terceira questão, item A, tranquilamente. Davi, mas vamos falar de Base Nacional Comum Curricular no nosso conteúdo tranquilamente. Se você quiser, você pode pesquisar e encontrar a Base Nacional Comum Curricular. Mas a famosa BNCC, né? Mas nós vamos esmiuçar, trabalhar ela melhor, tá certo? Para conseguirmos passar esse conteúdo. Olha que coisa boa. Chegamos até o ponto de falarmos de novo sobre ela. BNCC. As competências gerais, agora não é mais as específicas, agora são as gerais, tá certo? Da Base Nacional Comum Curricular, consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Dentre as alternativas a seguir, indique uma das competências socioemocionais corretamente descritas, certo? Vamos parar aqui para analisar. Se a gente está falando de competências socioemocionais, são aquelas competências que vão desde o âmbito que nós conhecemos na sociedade, quanto ao âmbito interno do aluno, por isso o emocional sendo focado aí, certo? É um âmbito interno e um âmbito externo, com a sociedade em si. Vamos lá.
As competências gerais são 10, certo? São 10 competências gerais. A gente vai ter conhecimento, pensamento crítico, quanto ao social, nós temos o repertório cultural, temos comunicação, cultura digital, tudo isso é competência geral da Base Nacional Comum Curricular. Tudo bem? Vamos lá, vamos analisar aqui. E tem a valorizar a tecnologia e os conhecimentos contemporâneos sobre as relações humanas baseadas nas interações para a evolução no desenvolvimento de habilidades emocionais. Olha, esse contexto de você falar sobre valorizar a tecnologia é porque é para que a gente dê uma ênfase maior, certo? Nessa ideia de utilizar novos meios para ter acesso ao nosso aluno. Então, a tecnologia e os conhecimentos contemporâneos são as formas mais básicas que nós temos de ter acesso a esse aluno. Tá vendo? Então, tem que usar o TikTok para poder dar aula para o aluno. Se for uma alternativa, se você se sentir confortável e se você achar que isso vai fazer com que o seu aluno chegue mais próximo a você para o âmbito do conhecimento, sim, deve sim, por que não? Só que tudo de maneira bem equilibrada, tá certo? Então, isso aí tá legal. Mas isso fala sobre competências socioemocionais? Não, né? Que fala muito mais sobre a característica só geral, digamos assim, certo? Temos uma questão aqui, vamos lá. Baseadas nas interações para evolução no desenvolvimento de habilidades emocionais. A tecnologia e conhecimentos contemporâneos não são fundamentais para isso aqui, ó, certo? A tecnologia e o conhecimento contemporâneo, eles acabam nos afastando desse ponto emocional. Por isso que deve ser utilizado à medida do possível, sempre de forma equilibrada. Item B. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Opa! Tu lembra que isso aqui é o objetivo que o meu aluno terá, né? Então, quando eu falo valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, é o aluno que terá essa capacidade, é o aluno que fará isso, tá certo? Então, ele que vai valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo, entendeu? Isso é muito importante, tanto físico, social, digital, cultural, e assim ser porte principal da sociedade justa, democrática e inclusiva. Tá muito bom esse nosso item. Tá maravilhoso. Deixa aí. C. Valorizar o presente e fixar o conhecimento no hoje. Cadê a historicidade? Aí o meu aluno vai focar apenas no hoje, só no agora, só no que ele está fazendo agora, e aquilo que ele traz como bagagem de sua vida. Aquilo que ele traz, minha avó, ela tinha o costume de fazer uma horta. Isso é muito importante para a gente trabalhar botânica. Isso é muito importante para a gente trabalhar até mesmo a educação ambiental. Então, isso é historicidade. Isso é o conhecimento que o aluno já traz consigo, que nós precisamos lapidar melhor para poder fazer com que esse conhecimento se torne cada vez mais propenso a ser utilizado numa sociedade justa, democrática, inclusiva, que é o que nós falamos no outro item, né? D. Valorizar os estudos e as possibilidades futuras dos progressos tecnológicos relacionados a uma revolução técnica nas áreas... Os estudos e as possibilidades futuras dos progressos tecnológicos. Gente, isso aqui não foca em nada nos conhecimentos emocionais do aluno, na vivência dele, na historicidade dele, certo? Então aqui não tá bom, não tá interessante. Valorizar a cultura dos povos, especialmente dos indígenas, quilombolas e estrangeiros, que favorecem o intercâmbio de conhecimentos diversos, especialmente relacionados à troca mútua de habilidades cognitivas. Vamos lá, vamos pegar o conhecimento estrangeiro, para quê? Se a gente, cada vez mais que trazemos conhecimentos americanizados, eu não posso nem falar norte-americanizados, porque eu estou também acabando com o pobre do Canadá, né? Os conhecimentos dos Estados Unidos, vamos trazer para cá, para poder formar uma cultura distinta à nossa? Não. Conhecimentos aqui seriam de povos originários, seriam de indígenas, quilombolas, seriam dos povos que já estavam aqui, até mesmo marisqueiros, e assim sucessivamente, certo? Esse conhecimento é que seria fundamental, que aí sim tem uma historicidade por trás. Nosso item correto, item B, certo?
Assim, nós contemplamos as competências socioemocionais da maneira correta. Tudo bem? Vamos lá. Tá vendo? Essas questões estavam muito difíceis. Tá bom, vamos facilitar um pouquinho mais agora. Olha isso aqui. Quando eu digo facilitar um pouquinho mais, esse é um conteúdo que todo mundo da área da biologia conhece, tranquilamente. A classificação tradicional de seres vivos em 5 reinos inclui o reino Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae, certo? É amplamente conhecida, mas apresenta algumas limitações. Em função disso, novas classificações têm sido propostas com base em dados moleculares e filogenéticos, que permitem uma identificação mais refinada das relações evolutivas entre os organismos, como é o exemplo das classificações em 3 domínios, certo? Em relação a essa classificação, é correto afirmar que, classificação em 3 domínios, classificação dada em 3 domínios. Aqui a gente complica um pouquinho mais, certo? Por quê? Quando eu digo classificação de 3 domínios, eu não estou falando da classificação de Whittaker. A classificação de Whittaker é essa daqui, ó, que vocês estavam vendo como Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. A classificação de 3 domínios é uma classificação proposta entre séculos 20, entre séculos 20 e 21, certo? Ela foi proposta lá no final do século 20, foi aceita lá no início do século 21, certo? E aqui, não, o gabarito está, eu mandei o material todinho e o gabarito está com vocês, tá certo? Eu acredito que o IB vai colocar no grupo também. Todo o material está com gabarito, o gabarito está comentado. Tudo que eu estou citando aqui, tudo que eu estou falando, está lá no gabarito também, para vocês acompanharem, para vocês analisarem, certo? Tá lá no gabarito, no finalzinho, tá bom? Ó, vamos lá. Nesse caso, olha aqui, essa classificação de 3 domínios, ela separa não mais em 5 reinos. A gente traz uma característica a mais. Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês lembram disso aqui. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Galera, essas aqui são as ordens de classificação hierárquica, certo? Que nós conhecemos. Não são as únicas. Temos infraordem, temos supraordem, temos infraclasse e tudo mais, certo? Mas essas são as que nós conhecemos. O domínio, ele está acima dos reinos. Ele está em algo mais superior aos reinos. Quem são os 3 domínios? Árquea. Certo? Opa. Pode ser assim também. Árquea. Eucária. E Procária. Certo? Árquea, Eucária e Procária. Assim, o domínio Procária, ele pode ser modificado. Pode ser colocado aqui como eubactéria. Ou bactérias comuns, né? Ou como grupo das bactérias comuns. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Eubactérias ou bactérias comuns, que são o que antigamente era um reino, que era o reino Monera, agora vai ser um domínio, um grande domínio só para elas, tá bom? Então, vamos lá. O domínio Árquea é composto por procariontes e eucariontes. Aqui é loucura. Eucariontes é específico do domínio Eucária. Então, os reinos que nós chamamos de Protista, Plantae, Animalia, Fungi, todos eles estão aqui dentro de Eucária. Árquea vem graças às descobertas científicas do século XX que estabeleceram que algumas bactérias têm características muito distintas, principalmente por sobreviverem em ambientes extremos. Árqueas são bactérias extremófilas, tá certo? E elas sobrevivem em ambientes extremamente ácidos, que são as acidófilas, extremamente quentes e ácidos, que são as termoacidófilas, e assim sucessivamente. Temos várias e várias classificações, tá certo? Para esse grupo. Mas temos um foco maior aqui, que é conhecer sobre a separação, tá bom? Tem B. O domínio Eucária inclui os reinos, Protista, Plantae, Fungi e Animalia. Perfeito. Tá lindo. Isso aqui tá maravilhoso. Não tem nem como tá errado. Beleza? C. O domínio Bactéria é o único composto apenas por organismos procariontes. Não. A Árquea também tem organismos procariontes. Só que eles são tão distintos, eles são tão diferentes, que foram separados em um domínio próprio.
Eles existem desde os primórdios da formação da vida na Terra, há aproximadamente 3,6, 3,8 bilhões de anos no passado, e permanecem vivos até hoje, certo? Entender, a reprodução sexuada é a forma mais comum de reprodução entre organismos do domínio Arquea? Não. Reprodução sexuada pode ser a forma mais comum entre organismos de eucária, e nem de eucária na maioria, tá certo? A gente diz que a reprodução sexuada em Arquea é quase inexistente, é a assexuada, tá certo? Através de mitoses no geral, certo? Podendo até acontecer esquizogonias, até podem estar presentes também. E nem todos os organismos do domínio eucário apresentam núcleo celular. Isso é uma das características fundamentais, né? Eucarionte significa verdadeira carioteca, verdadeiro núcleo. Então, todos os eucariontes têm que ter esse núcleo bem formado, certo? Isso é a característica básica. Tranquilo. Essa questão aqui, muito de boa. Essa daqui é interessante porque conteúdo novo, recente, trabalhado por algumas bancas nos últimos anos. Esse conteúdo é só para o pessoal da biologia? Sim, esse conteúdo é só para o pessoal da biologia. Essa é específica em si da biologia, certo? No caso, a formação geral docente é a outra parte, e aqui é a parte específica da biologia, certo? Vamos lá. Questão número 6. O termo epigenética é empregado ao estudo da influência do ambiente e do comportamento na expressão fenotípica de um gene, sem que ocorra alteração na sequência de DNA. Em relação à epigenética, analise as afirmativas abaixo. Tá. E a pedagogia vai ser quando? Aí eu acredito que você tem que falar com o pessoal do IB, concursos. Eu tenho o número deles aqui embaixo no slide, ó. Pode entrar em contato, tá certo? O atendimento lá vai atender você 100% bem e você vai saber quando é que começa, tá bom? Ó, vamos lá, aqui, termo epigenética. Galera, o termo epigenética, ele vai ser basicamente a ideia de Lamarck. Davi não pode falar isso, eu sei que não pode falar isso, mas lembra que Lamarck falava que as características podem ser modificadas ao longo do tempo e passadas aos seus descendentes? Pronto, aqui vai ser quase a mesma coisa. É quando o ambiente influi no seu material genético, indiretamente ou diretamente, e isso altera características do seu corpo, tá bom? Isso altera características físicas. Isso é muito importante porque a epigenética é um conhecimento novo, é um conhecimento recente, e a gente precisa focar que esse conhecimento é algo ainda a ser estudado e vamos conhecê-lo conforme formos avançando. O que a gente sabe hoje? Algumas modificações do material genético que ocorrem ao longo do tempo podem influenciar na expressão de um gene. Lembre-se, calma aí, nossa regra básica, DNA, RNA, proteínas. Sempre que eu falo na expressão de um gene, eu estou falando na síntese de uma proteína, tá bom? Então, transcrição, tradução e tudo mais. Os conceitos epigenéticos, eles visam principalmente alterar esse processo, que é conhecido como dogma central da biologia molecular, da biomol. Esse é o dogma central da biologia molecular, certo? 1. As modificações epigenéticas restringem-se à compactação de moléculas de DNA presentes nas células somáticas. Ó, restringem-se, não, tá bom? Nós temos 3 grupos. Nós temos a metilação da citosina. Tá bom? O que é a metilação da citosina? A gente inclui um grupo metila na citosina, inclui um grupo metil na citosina. Então, quando a RNA polimerase vai ler essa estrutura, o grupo metil impede essa leitura, ele trava essa leitura. Já que esse processo vai ser travado, não existe a expressão da proteína. Não ocorre a expressão da proteína, tá certo? A metilação da citosina nem envolve as proteínas responsáveis pela compactação do material genético, tá certo? Nesse caso, seria a metilação das histonas. As histonas são as proteínas responsáveis pelo enovelamento do DNA, pela condensação do DNA. E como a gente está falando de condensação, é basicamente ele ficar mais apertado, certo? Compactado. Essa condensação, se ela for muito grande, eu não tenho acesso à informação que está lá. Eu não tenho acesso ao material genético que está lá, que é proveniente daquele pedaço de DNA. Então,
Se ele permanece compactado, eu mudo a expressão gênica daquele indivíduo. Certo? Então, metilação da citosina, metilação das histonas, todas elas podem ser maneiras de nós influenciarmos isso aqui. E o Nobel do ano passado, nós temos a influência dos microRNAs. Certo? Aonde esses RNAs se ligam no RNA mensageiro, não permitindo a codificação dele. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar ao longo das nossas aulas sobre esse processo de metilação, da citosina, das histonas e dos microRNAs. Ora, pois, isso foi o Nobel do ano passado. E já caiu em alguns vestibulares, já caiu em algumas provas. Por que não num concurso? Por que não numa prova que nós passamos? Certo? Então, tome muito cuidado com isso. Próximo item. A metilação do DNA é uma das principais formas de modificação epigenética. Pode ser herdada sem que ocorra modificação. Perfeito, pode ser herdado. Ela é modificada ao longo do tempo, certo? Por fatores como até mesmo radiação ionizante, ou por consumo de metais pesados, e ela pode ser herdada. É uma modificação que eu adquiri ao longo do tempo e pode ser passada adiante. Isso é incrível, isso é maravilhoso. É tudo aquilo que Lamarck falou no passado, e hoje a gente comprova mostrando que pode acontecer. Não é sempre, mas pode acontecer. Não da maneira que ele falou, né? Óbvio. 3. As proteínas envolvidas na compactação da cromatina. Quem são essas proteínas envolvidas na compactação da cromatina? Histonas. Certo? Tem sua atividade regulada por fatores... Peraí, só um minuto. Acabei saindo aqui do negócio. Pronto. Tem sua atividade regulada por fatores intrínsecos à célula. Fatores intrínsecos à célula são aqueles fatores internos, tá certo? A parte de dentro da célula. E hoje a gente sabe que ela tem tanto fatores intrínsecos quanto extrínsecos. Certo? Hoje a gente sabe que tem sim fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, esse item está errado. Tira esse item da tua vida. 4. As modificações epigenéticas no DNA de um indivíduo podem ser induzidas por fatores intrínsecos da célula ou por fatores ambientais. Perfeitos. Pode ser coisas que vêm de dentro da própria célula, como uma regulação da atividade do material genético, ou pode ser coisas externas à célula, tá bom? Pode acontecer também. Então, nossos itens corretos, item 2 e item 4. Tranquilamente. 2 e 4. Item A. Beleza. Uma questão fácil, uma questão tranquila, tá certo? Estamos chegando ao final da nossa aula já, não se preocupem, tá bom? Estamos chegando já no finalzinho da nossa aula. E aqui a gente vai para uma questão bem simples. A dor e o inchaço que alerta sobre uma felpa sobre a pele são os resultados de uma resposta inflamatória local. Isso aqui é imunologia geral, certo? Mudanças são reveladas por sinais químicos liberados na ocorrência de uma lesão ou infecção. Olha aí, ó. A minha mão aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas tive um corte recentemente com um metal enferrujado. Acabou penetrando na minha mão. Aqui, eu tenho uma resposta inflamatória claramente aqui, certo? Um sinal inflamatório importante é a presença da histamina, armazenada por células do tecido conectivo, aqui ele pode dizer também tecido conjuntivo, não tem problema nenhum, que estocam substâncias químicas em grânulos para a secreção. A histamina é liberada por essas células em locais do tecido lesado, ativam a dilatação dos vasos próximos, ativando a dilatação dos vasos próximos. Assinale a alternativa que indica essas células. Vamos lá. Temos duas células que produzem histamina e heparina. Basófilos. Só que os basófilos são leucócitos, glóbulos brancos, tá certo? Que vão liberar histamina e heparina sempre na corrente sanguínea. No sangue em si, certo? E nós temos os mastócitos. Os mastócitos são células que vão liberar histamina e heparina não mais na corrente sanguínea, e sim no tecido conjuntivo, que é o que ele está pedindo na questão, certo? Porque eles desencadeiam respostas inflamatórias, permitindo que o nosso corpo seja sinalizado de que está acontecendo alguma coisa errada. Histamina é um vasodilatador. Heparina é um anticoagulante. Ambos são necessários para elaborarem a resposta inflamatória. A histamina é o que vai te dar coceira, ardência, a maioria das vezes inchaço e também a vermelhidão daquela região. Certo? Tudo isso é característica que vai aparecer. Tudo isso é característica que tem que acontecer. Então, basófilos e mastócitos estão relacionados. Nesse caso, o item correto é o item B. E as outras células?
Isso aqui é um leucócito, responsável principalmente por infecções parasitárias. Certo? As infecções parasitárias são indicadas pela presença de eosinófilos. Neutrófilos também é um leucócito responsável pela fagocitose na corrente sanguínea. Linfócito, adivinha, produção de quem? Produção de anticorpos. Todos eles têm essas funções específicas. Mas aí falaremos mais à frente. Aqui é um processo de imunologia básico, que é a inflamação. É uma resposta imunológica básica, tá certo? Próxima questão. Questãozinha um pouquinho maior, mas dá para a gente resolver tranquilamente também. Com o declínio do padrão tecnológico do pós-guerra, surgiu um novo ciclo de inovações, alicerçado na informática, a revolução da informação. Opa! Revolução da informação é a terceira revolução industrial. Que aqui nós temos uma diferença. Nos avanços da biotecnologia, na automação e na robotização de processos produtivos, na síntese de novos materiais e no desenvolvimento de novas tecnologias de geração de energia. Esse ciclo, que continua a se desenvolver até hoje, proporcionou um aumento sem precedentes da quantidade, qualidade e velocidade de informações transmitidas, é conhecido como revolução tecnocientífica. Perfeito. É a terceira revolução industrial. Pode-se verificar isso nas diversas aplicações encontradas no conhecimento e nas informações acumuladas, por exemplo, nas áreas da bioquímica, produção de medicamentos, biotecnologia, medicina e agricultura e robótica, automação industrial. Sobre essa revolução tecnocientífica, julgue os itens a seguir como os verdadeiros ou falsos, tá certo? O ciclo de inovações envolveu diversos campos, beneficiados pela aplicação da ciência e as tecnologias de produção. Galera, a gente está falando do início da biotecnologia moderna. A gente está falando do eixo pós-guerra, do momento pós-guerra, que mostra para a gente que a tecnologia seria o próximo passo. E assim a gente consegue se desenvolver para ela. Aqui vem não só a bioquímica, biotecnologia, a robótica, mas sim o uso social dos conceitos gerais da tecnologia, até mesmo educacionais também. E essa questão é de biotecnologia. Obviamente, ela é de biotecnologia, tá bom? Vamos lá. Segundo, nenhuma tecnologia é criada para atender a necessidade. Todas as tecnologias são criadas para atender às necessidades humanas. Não são criadas para atender necessidades ambientais, e sim humanas. Certo? Questão fácil, tranquila. Assim, acumula-se ruínas tecnológicas sob a forma de mercadorias, que poucos anos antes foram consideradas exemplares da alta tecnologia. Aqui estamos falando de um outro conceito, fundamental na área do ensino também, chamado de obsolescência programada. O que é isso? Tudo é feito para se tornar obsoleto ao longo do tempo. Por exemplo, o teu celular, ele dura quanto tempo? O teu celular, ele tem um prazo de validade. Por quê? Porque hoje ele é de alta tecnologia, mas daqui a 2 anos tem tecnologias muito superiores a ele, tá certo? A obsolescência programada traz isso para nós. Então, nessa questão, aqui é verdadeiro. Nessa questão, nós temos V, F e V como os itens corretos, certo? Então, item C aí para nós. 9ª questão. A distribuição mundial das doenças pode se modificar de forma drástica e rápida. A doença que subitamente se torna prevalente é referida como doença emergente. Aqui, sendo infecciosa, teve sua incidência aumentada recentemente ou tem uma tendência a aumentar no futuro próximo. Doenças emergentes não são apenas as doenças novas, mas também as doenças reemergentes, aquelas que anteriormente estavam sob controle, mas que, de repente, aparecem como uma nova epidemia, tá bom? Deixa eu só... Não. É porque eu não vi se tinha separado. Eu ia colocar embaixo, mas acabou que eu separei. Não tem problema não. Com relação às doenças emergentes, analise as afirmativas a seguir. A síndrome respiratória aguda grave, SARS, é um exemplo de doença emergente. Seu agente patogênico é um vírus, transmitido principalmente por meio de gotículas liberadas no espirro ou na tosse de uma pessoa contaminada. Perfeito. É o predecessor, digamos assim, do SARS-CoV-2. Certo? Do SARS-CoV-2. Da pandemia que nós passamos, pandemia de Covid-19, pois é. Então, ele é o predecessor, ele é o que veio antes
do SARS-CoV-2. A crise da SARS começou em 2003. Em 2008 tivemos a crise da MERS, tá certo? Síndrome respiratória do Oriente Médio. Em 2019 surge o Covid-19 como doença, SARS-CoV-2 é o vírus, e assim a propagação. É sim uma doença emergente, bem famosa, por sinal. 2. Um fator que contribui para a reemergência de certas doenças é a pressão seletiva gerada pelo uso indiscriminado de antibióticos, o que favorece a sobrevivência dos micro-organismos mutantes resistentes a esse fármaco. Sim, perfeito. O uso indiscriminado de antibióticos seleciona indivíduos mais resistentes, tá certo? Durante o processo de uso deles. Isso aqui é muito importante, a gente vai ver nas nossas aulas esse processo. Isso aqui aconteceu em larga escala, que hoje a sífilis é considerada uma superbactéria, tá bom? 3. A tuberculose é causada pelo bacilo Bordetella pertussis. Não, Bordetella pertussis é o causador da coqueluche. Tosse de cachorro, certo? Tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, também conhecido por outro nome, famoso bacilo de Koch, certo? Também chamado de bacilo de Koch. Como assim a vacina do tétano, Jorge Felipe? Não entendi. A vacina do tétano, o tétano está se tornando resistente à vacina? Na verdade, a vacina do tétano não é para a bactéria, é para a toxina tetânica, certo? A vacina do tétano, ela é voltada especificamente para a vacina tetânica. Ah, tá, não, eu tomei, eu tive que tomar o reforço. Foi mal, porque eu vi agora o horário, desculpa. Eu tive que tomar o reforço na antitetânica, tive que tomar, porque estava em dias, mas foi um corte muito feio e profundo, pegou uma veia e tal, então eu tive que tomar o reforço. Então aqui, ó, primeiro e segundo itens corretos, item correto, item B. Última questão do dia, fechamos com ela, tá certo? Vamos lá. Em relação aos princípios da bioética, aplicados na análise bioquímica no contexto clínico e laboratorial, analise as assertivas a seguir. Vamos lá. Se estamos falando da bioética, vamos analisar aqui esses itens. O princípio da autonomia assegura que os pacientes devem ser informados e consentir sobre o uso de suas amostras biológicas para análises clínicas, pesquisas e outros afins. Perfeito. Opa, apertei sem querer. Perfeito, tá lindo. O princípio da autonomia dá ao paciente a devida autonomia sobre aquilo que ele produziu no exame bioquímico, certo? O princípio da beneficência implica ao profissional que deve tomar as decisões que maximizem os benefícios e minimizem os riscos ao realizar e interpretar exames. Perfeito! É maior beneficência, tá certo? O princípio da maior beneficência. As atitudes que você deve tomar após uma análise devem ser voltadas especificamente ao benefício do paciente. Aqui é bioética. Essa questão aqui é bioética, certo? Um dos conteúdos que menos é possível você achar questões, assim, no geral, mas essa aqui é bioética. 3. O princípio da justiça aplica-se à distribuição equitativa de recursos laboratoriais, garantindo o uso igualitário as análises bioquímicas de todos os pacientes. Sim, o paciente A e o paciente B devem utilizar de todos os valores do laboratório, de tudo aquilo que tiver no laboratório, de forma o quê? Equiparada, de forma idêntica, tá certo? Isso é básico. E tem 4, a confidencialidade dos resultados laboratoriais pode ser, não, é inflexível. É inflexível, até para fins acadêmicos. O indivíduo deve autorizar. O princípio da autonomia diz isso, tá certo? O princípio da autonomia diz isso. O indivíduo deve indicar, olha, eu aceito, olha, eu não aceito, certo? Isso tem que estar presente. Então, nosso item correto, item D. Beleza? Então, meus lindos, o gabarito está ao final do material. Ele vai ser disponibilizado, se não, já foi disponibilizado a vocês como PDF. Agradeço demais a nossa aula inaugural, certo? Espero vê-los todos no curso, tirando dúvidas, participando, e no futuro, grandes aprovados nesse nosso concurso. Tudo bem? Então, deixo aqui um beijo a todos vocês. Se cuidem, tá certo? Bebam água, comam frutas e até mais. Com relação ao cronograma das aulas, serão sempre às quintas e nesse horário. Eugênio, certo? Eu vou confirmar ainda e eu informo a você no grupo. As aulas serão gravadas, certo? E disponibilizadas a vocês. Obrigado, Aparecida, vocês foram maravilhosos.
Beijão, gente. Até mais. Se cuidem. Tchau, tchau.